Meu nome é Eduardo Costa, eu sou diretor administrativo aqui do Instituto Mendonça Costa. Muito prazer, sejam muito bem-vindos. Eu queria falar hoje um pouco aqui da pesquisa de satisfação que a gente faz constantemente aqui no Instituto. Aqui no Instituto a gente é certificado pela ISO 9001, então isso quer dizer que constantemente a gente está sempre pesquisando e querendo entender a satisfação do nosso paciente, como ele está se sentindo sob diversos aspectos. O que ele achou da enfermagem, o que ele achou da nossa recepção, o que ele achou de tempo de espera, que é sempre uma coisa espinhosa em qualquer setor hospitalar, visto a imprevisibilidade aí de procedimentos e do corpo humano, né? A gente está em constante pesquisa de satisfação e anualmente a gente sempre fecha alguns valores, alguns dados aí que são muito interessantes, tanto para gente internamente poder fazer mudanças internas, quanto para os externos, para os médicos parceiros, para as operadoras, para elas entenderem o que está acontecendo com o paciente aqui dentro. Então, aqui em 2024 a gente fechou os valores e a gente teve uns valores bem bacanas, né? Lógico que a gente sempre compete com a gente mesmo de um ano atrás, então assim, eu acho que a gente nunca teve uma nota abaixo de 9, então sempre é uma nota boa, mas sempre tem aquele do ano passado que às vezes tempo de espera estava 9.4 ali no setor de endoscopia, que a gente estava preocupado aí, querendo mudar. E eu acho que o segredo um pouco do sucesso é um pouco isso, é ser um pouco crítico demais e ficar assim, nervoso e preocupado com o 9.4. Então assim, alguns dados que eu queria compartilhar com vocês. Aqui em 2024, os pacientes eles avaliaram as instalações como 9,82, que é um valor bem bacana, que a gente ficou satisfeito. As secretárias como 9,79, e a gente está sempre em constante treinamento, conscientização, conversando com elas, como falar com o paciente, não ter qualquer erro de agendamento que possa prejudicar. A gente faz muito aqui colonoscopia, então assim, ter uma orientação adequada quanto ao preparo é muito importante e não ter nenhum problema no agendamento é vital, porque o paciente que ele vai estar em jejum, que fez o preparo, ele é bem exigente, né? Ele está cansado, então assim, ter atrasos é um problema. E, lógico, em seguida o tempo de atendimento, que é a nota 9.28, que é uma coisa que a gente está sempre em constante preocupação ali, tentando melhorar. Mas assim, eu acho que a gente evita bem aí atrasos, né? Claro que vai ter um outro caso pontual, mas atrasos é uma coisa que a gente consegue tentar sempre prever, mesmo com algumas endoscopias demorando mais, outras demorando menos. A gente tem que dar atenção também quando é um caso que requer mais atenção, que tem que tirar pólipo, que tem que tirar lesão, então isso é muito importante. Mas o importante mesmo é a gente estar sempre mapeando esses dados, né, esses indicadores. A enfermagem nota 9.79, aí parabéns também para o time de enfermagem que está muito bem. Limpeza e esterilização nota 9.83, uma coisa bem bacana aí para o time da limpeza, e a gente já compartilhou com eles, ficaram bem felizes. Aqui uma nota também abaixo de 9,5, que a gente já fica um pouco grilado. O pós-exame e o desjejum, nota 9.47. Pelo menos no exame de endoscopia e colono, que eu acho que é o principal pesquisado aqui, a gente sempre oferece uma bolachinha de clube social, uma bolacha de maisena, um suco. Em algumas épocas também a gente oferece água de coco. Então assim, a gente se inspira aí no cardápio do Einstein, que eles oferecem após o exame, porque é justamente quando a gente vê essas notas que a gente sempre tenta melhorar. E no pós-exame, claro, às vezes pode ter um desconforto, e por isso uma nota às vezes não vai ser 9.9, mas 9.47 que ainda é muito bom. Mas o que a gente faz aqui, por exemplo, a gente usa o CO2 na colonoscopia. O CO2 ele evita o paciente ter dor na barriga, ter aquele abdominal distendido depois do exame. Então assim, é muito bacana ter esse controle, ter isso mapeado para a gente poder retornar e fazer ações efetivas para sempre melhorar, o que muitas vezes já é bom, né? Porque assim, 9.4 é bom, não é um 7, não é um 6, é um 9.4. Então assim, a gente está bem satisfeito com essas notas, mas tem sempre alguns pontos para melhorar, principalmente como era a nota no passado e como é esse ano. Nota do centro cirúrgico 9.81, a gente está bem tranquilo. Pós-exame, possíveis desconfortos. Foi aqui que a gente trabalhou bem e melhorou, porque a nota que era 9.3 aumentou para 9.6 esse ano. O anestesista ainda recebe uma nota boa, o médico endoscopista e o cirurgião, a gente sempre incentiva eles a conversarem com o paciente antes do exame ali para entender o motivo do paciente estar aqui, ele tem qualquer comorbidade, qualquer alergia, então isso também é ser monitorado. E eu acho que até os pacientes eles ficam bem felizes ali com eles e acabam tendo essa nota bem boa. O apartamento em hospital dia
recebeu uma nota de 9,69 pela estrutura e 9,92 para o time de enfermagem, que realmente aí tem algumas estrelas aqui muito bacanas, principalmente nessa internação, que o pessoal faz muito para o preparo da coluna. Então ele já vem mais cedo, faz todo o preparo aqui e ele já sai do quarto para ir direto para a sala de exames. E uma média geral ali da experiência do paciente, a gente mapeou um valor de 9,64, que também a gente fica muito feliz. Claro que assim, a gente vai comparar com o ano passado, que também foi 9,60 e poucos. Então assim, a gente sempre fica ali neurótico, tentando melhorar. Mas a gente fica contente de ainda estar satisfazendo o paciente, a jornada do paciente. Levando em conta esses dados, é uma coisa que também é importante. Não são só os dados da jornada do paciente, não é só a satisfação que é importante, principalmente no hospital dia, numa clínica médica, onde você está mexendo com a saúde, né? São os resultados assistenciais. Na endoscopia e na colono, que ainda é nosso carro-chefe hoje em dia, o dado mais importante é a taxa de detecção de adenoma. Dentre as colonoscopias realizadas, onde foi removida uma lesão, quantas delas poderiam virar câncer, poderiam virar tumor no futuro? Então essa que é a taxa de detecção de adenoma. Uma taxa padrão ouro no Brasil é acima de 30%. A nossa em 2024 foi 40,1%. Um valor bem alto, que a gente ficou muito contente. Por quê? E eu conversei, né, com todo o corpo clínico, por que a nossa nota é tão boa. A gente tem muito paciente que faz colono depois de fazer o preparo internado. Isso ajuda porque o exame vai estar bem limpo, o médico ele consegue ver uma lesão adequadamente e remover ela. E dois, é que tem equipamentos bons, a visualização é muito boa, a Olimpo 190 ela consegue fazer uma visualização boa de qual pólipo ele deve ser removido, qual que não é necessário. No geral, a gente tem uma política de remoção de pólipo, assim, para não deixar nenhum assim, independente, mas isso quer dizer, esse dado mostra que os médicos são certeiros. Eles estão removendo aqueles pólipos, aquelas lesões que são perigosas, que poderiam virar um tumor ou um câncer no futuro. E esse valor também nos preocupa um pouco aí na população da Baixada Santista. Ano passado, quando a gente fez, nossa pesquisa também incluiu o SUS e também foi acima de 40%. Mostra que é muito importante fazer o exame de colonoscopia. O tumor coloretal, ele está em ascendência, claro, eu não sou do assistencial, mas eu entendo a situação aqui, e pelo que eu conversei com todos os médicos do corpo clínico, e que é muito importante esses pacientes, eles virem fazer o exame de colonoscopia, seja aqui ou em qualquer lugar, mas que eles façam esse exame de colonoscopia e que eles façam essa detecção do adenoma antes que ele vire um tumor ou um câncer, que vai ser muito mais complicado de remover no futuro, via cirurgia ou coisa do tipo. Então essa é a nossa recomendação quanto a esse dado. Tá bom, gente? Muito obrigado, tá? E uma boa noite.